Hoje nós vamos encerrar o livro, né? Que é o Sagrado e Profano. Quer dizer, nós estamos fazendo a iniciação, a formação de Mamerito em relação à religião, né? E nós estamos com esse livro aqui do Misséia, né? Do Sagrado e Profano. Vimos na outra vez, vimos uma introdução e o espaço e o tempo. E agora nós vamos falar sobre a natureza e a vida. Tá? Você vê, espaço-tempo é uma coisa mais geral, depois a gente fala a natureza e a vida. Tá? Bom, então vamos lá. Da questão porque o título mesmo, para tratar da natureza, a gente quer ver, porque sempre é assim, o sagrado e o profano, não é isso? Então, o que é o sagrado que a gente quer na questão da natureza? É a sacralidade da natureza, né? E a questão que é a religião, que é a religião cósmica. Então, a gente quer ver assim, o que é que dá no cosmos e, em particular, na natureza, a sacralidade dela, né? E já outra coisa que a gente quer ver da existência da vida, né? É uma existência humana e o que é uma vida santificada, que é a vida que não é o profano, é o sagrado, tá certo? Bom, para o homem religioso, a natureza nunca é exclusivamente natural, está sempre carregada de um valor religioso. Isto é facilmente compreensível, pois o cosmos é uma criação divina. O mundo existe, está ali, e tem uma estrutura. Não é um caos, mas um cosmos. E revela-se, portanto, como criação, como obra de Deus, dos deuses, pelo menos. O céu revela diretamente, naturalmente, a distância infinita da transcendência do Deus. A Terra também é transparente, mostra-se como a Terra mostra como mãe e nutridora universal. Né? Mãe porque assim ela nutre a gente, né? Oferece os alimentos, o seu solo. Os ritmos cósmicos manifestam a ordem, né? Os planetas, as coisas giram regularmente, a harmonia, a permanência, a fecundidade. Bom, um ponto que a gente vai abordar seria sobre o sagrado celeste e os deuses uranianos. A transcendência revela-se pela simples tomada de consciência da altura infinita. O muito alto torna-se espontaneamente um atributo da divindade. As regiões superiores, inacessíveis ao homem, as zonas siderais, adquirem o prestígio do transcendente, da realidade absoluta, da eternidade. Lá é a morada dos deuses. É aquilo que eu já tenho cansado de falar. Vai querer ver o divino, se aproximando do divino, vai para os altos da montanha. Nada de praia. Não se trata de uma operação lógica, racional. A categoria transcendental da altura, do supraterrestre, do infinito, revela-se ao homem como um todo, tanto a sua inteligência como a sua alma. O céu revela por seu próprio modo de ser a transcendência, a força, a eternidade. Ele existe, o céu, de uma maneira absoluta, pois é elevado, infinito, eterno, poderoso. A divindade suprema dos Maori, de uma tribo dessa, acho que é da Oceania, chama-se Io. Io tem o sentido de elevado, acima. Então, Olu, o Deus supremo dos negros aquiposos, significa o que está no alto, as regiões superiores. Entre os Selknam da Terra do Fogo, Deus se chama habitante do céu ou aquele que está no céu. Mostrando que o título esse que a gente comentou aqui, né? Para ver que o negócio está... A página está pegando, que é o Sagrado Celeste, tá certo? Bom, não se trata de naturismo,
O Deus celeste não é identificado com o céu, certo? Pois foi o próprio Deus que criou, criador de todo o cosmos, criou também o céu. É por esta razão que é chamado Criador, Todo-Poderoso, Senhor, Chefe, Pai, etc. O Deus celeste é uma pessoa, habita o céu e manifesta-se por meio dos fenômenos meteorológicos, trovão, raio, tempestade, meteoros, tal. Mas também se vê como o Sol, né, os astros. O Deus longínquo. Deuses, depois de terem criado o cosmos, a vida e o homem, sentem uma espécie de fadiga, como se o enorme empreendimento da criação lhes tivesse esgotado os recursos. Retiram-se, pois, para o céu, deixando na terra um filho ou um demiurgo para acabar ou aperfeiçoar a criação. Aos poucos, o lugar deles é tomado por outras figuras divinas, os antepassados míticos, as deusas mães, os deuses fecundadores. O ser supremo de estrutura celeste só conversa seu lugar preponderante entre os povos pastores e ganha uma situação única nas religiões de tendência monoteísta. Por exemplo, a Ahura Mazda, tendência monoteísta. Agora, a monoteísta mesmo é Jeová, Alá, né? O mesmo acontece entre a maioria das populações africanas. O grande Deus celeste, o Ser Supremo, Criador e Onipotente, desempenha um papel insignificante na vida religiosa da tribo. Encontra-se muito longe, ou é bom demais para ter necessidade de um culto propriamente dito, e invocam-no apenas em casos extremos. Assim, por exemplo, o Olorum, que é o proprietário do céu, dos Yorubás, depois de ter iniciado a criação do mundo, confiou a um Deus inferior, que é o Obatalá, o cuidado de concluí-lo e governá-lo. Quando o Olorum retirou-se definitivamente dos negócios terrestres e humanos, e não há templos, nem estátuas, nem sacerdotes deste Deus Supremo. Todavia, é invocado como último recurso em tempos de calamidade. Como se pode mesmo, não é o Botalá, é o Olorum. É inútil multiplicar os exemplos. Por toda parte, entre essas religiões primitivas, o Ser Supremo Celeste parece ter perdido a atualidade religiosa, está ausente do culto e no mito, afasta-se cada vez mais dos homens. Os homens, porém, lembram-se dele e imploram-lhe, em última instância, quando fracassam todos os esforços com os outros deuses e deusas, antepassados e demônios. Conforme se exprime, os Oraons dizem assim, tentamos tudo, mas ainda temos a ti para socorrer. E sacrificam-lhe um galo branco, gritando, ó Deus, tu és nosso Criador, tem piedade de nós. Bom, nós estamos falando sobre a natureza chegando até os céus e tal, né? A experiência religiosa da vida. A descoberta da agricultura transforma radicalmente não somente a economia do homem primitivo, mas, sobretudo, sua economia do sagrado. Outras forças religiosas entram em jogo, por exemplo, a sexualidade, a fecundidade, a mitologia da mulher e da terra, etc. A experiência religiosa torna-se mais concreta, quer dizer, mais intimamente misturada à vida. As grandes deusas mães, os deuses fortes ou os gênios da fecundidade são claramente mais dinâmicos e mais acessíveis aos homens do que o era um Deus criador. Tá? Todas as vezes que os antigos hebreus viviam uma época de paz e prosperidade econômica relativas, afastavam-se de Jeová e tornavam-se a aproximar-se de quem? Dos Baal, das Astardes, dos seus vizinhos. Só as catástrofes históricas forçavam-nos a voltarem para Jeová. Então clamaram ao Eterno e disseram, pecamos porque abandonamos o Eterno e servimos Baal e Astartes. Agora, pois, livramos da mão dos nossos inimigos, serviste-ermos. Isso aí foi escrito por Samuel. Então, entendeu? Tem um Deus criador, vamos exagerar esse negócio, tem um Deus criador. Esse criou, vamos exagerar aqui um pouquinho, né? Encheu o saco e tal, e botou os outros para fazer esse trabalho. E a turma vai adorando
esses que estão fazendo esse trabalho e tal, mais próximo deles, mas quando tem um problema mais complicado, eles voltam a pedir ao Deus Criador. Uma calamidade, por exemplo. Né? Bom, vamos pegar... Bom, para finalizar isso aqui, contudo, seus adoradores primitivos ou hebreus tinham o sentimento de que todas as grandes deuses e todos os deuses agrários eram incapazes de salvá-los, isto é, de assegurarem a existência nos momentos realmente críticos. Esses deuses e deuses só podiam reproduzir a vida e aumentá-la, e mesmo assim só em épocas normais. Entendeu? Em resumo, eram divindades que reagiam admiravelmente os ritos cósmicos, mas se revelavam incapazes de salvar o cosmos ou a sociedade humana no momento de crise. Por exemplo, nem a crise histórica entre os hebreus. Aí outro ponto, perenidade dos símbolos celestes. Notemos, contudo, que mesmo quando a vida religiosa já não é dominada pelos deuses celestes, as regiões siderais, os mitos e os ritos de ascensão, etc. Pode-se dizer que a própria estrutura do cosmos conserva viva a recordação do Ser Supremo Celeste. Pois nenhum mundo é possível sem a verticalidade, e esta dimensão por si só basta para evocar a transcendência. Aí tem um ponto aqui que eu não vou abordar, seria a estrutura do simbolismo aquático. O outro também, história exemplar do batismo. Também vou passar isso aqui, né, para dar tempo de... Deixa eu ver se vem. Universalidade dos símbolos, também não. Bom, Terra Mater. Vale a pena. O profeta indiano, Esmorhala, da tribo Unadilla, recusava-se a trabalhar a terra. Por quê? Olha só, é um pecado, ele dizia. Ferir ou cortar, rasgar ou arranhar nossa mãe comum com trabalhos agrícolas. Olha a visão. Essas palavras foram pronunciadas há apenas meio século, mas chegam até nós de muito longe. A emoção que se sente ao ouvi-las decorre, sobretudo, de que elas nos revelam com um frescor e uma espontaneidade incomparáveis à imagem primordial da Terra-mãe. Olha só, não faz muito tempo, apenas meio século. Se você olhar assim meio século para trás, sei lá, na década de 60, 50. Apesar que esse livro aqui não tem para... Esse livro aqui foi escrito em... Esse livro aqui... Eu já falei, mas eu acabei me esquecendo. Foi escrito em 1957. Então, meio século... Jogar no início do século. Do século passado, né? Início do século passado. 20. Então, para ter uma ideia... Né? Bom, a crença de que os homens foram paridos pela Terra espalhou-se universalmente. Em várias línguas, o homem é designado como aquele que nasceu da terra. Crê-se que as crianças vêm do fundo da terra, olha só, das cavernas, das grutas, das fendas, né? O homem não foi feito do barro, segundo Gênesis? Da terra. Ao morrer, deseja se reencontrar a terra-mãe, ser o quê? Se deseja encontrar a terra-mãe, é ser enterrado no local, entendeu? O outro ponto, né, é a deposição da criança no solo. Na China antiga, o moribundo, como recém-nascido, é deposto no solo. Para nascer ou morrer, para entrar na família viva ou na família ancestral, né, há um limiar comum, que é a terra natal. Bom, agora vamos ver um texto que você prestar atenção, eu até anotei aqui, botando assim, ó, batismo é feito pela terra. Esses são os povos primitivos que fazem assim, o batismo pela terra. Olha só, lembra que é fogo, água e terra? Batismo pela terra é os povos primitivos. O batismo pela água é os cristãos. O batismo pelo fogo são os messianos,
quando recebe o vicário. Bom, o enterro simbólico, parcial ou total, tem o mesmo valor mágico-religioso que a imersão na água, o batismo. O doente regenera-se com esse ato, nasce de novo. A operação tem a mesma eficácia quando se trata de apagar uma falta grave ou curar uma doença do espírito, né? O pecador é colocado num tonel ou numa fossa aberta na terra, e quando ele sai, diz que nasceu uma segunda vez do seio da sua mãe. É por isso que entre os escandinavos se acredita que uma feiticeira pode ser salva da danação eterna se for enterrada viva e sobre ela semear-se cereais, ceifando-se a colheita e assim obtido. Olha que problema, né? A iniciação comporta uma morte e uma ressurreição rituais. Assim, entre vários povos primitivos, o neófito é simbolicamente morto, enterrado numa fossa e coberto com folhagem. Quando se levanta do túmulo, é considerado um homem novo, pois foi parido pela segunda vez diretamente pela mãe cósmica. Agora, um termo aqui que seria esse ponto: a mulher, a terra e a fecundidade. A fecundidade feminina tem um modelo cósmico da terra máter, da mãe universal. Em algumas religiões, acredita-se que a terra-mãe é capaz de conceber sozinho, sem o auxílio de um companheiro. Quem é isso? Virgem Maria. Né? O resultado entre o Deus Céu e a Terra-mãe. Naquele do indiano, do Upanishad, eu sou o céu, proclama o marido desse Upanishad. Tu és a terra. É assim que se vê a situação, quer dizer, o céu e a terra. O outro ponto é a questão do simbolismo da árvore cósmica e os cultos da vegetação. A aparição da vida é para o homem religioso o mistério central do mundo. A vida vem de qualquer parte que não é este mundo e finalmente retira-se daqui de baixo e vai-se para o além, prolongando-se de maneira misteriosa, num lugar desconhecido, inacessível à maior parte dos vivos. A vida humana não é sentida como uma breve aparição no tempo, entre dois nadas. É precedida de uma pré-existência e prolonga-se numa pós-existência. Pouco se conhece acerca desses dois estágios extraterrestres da vida humana, mas sabe-se pelo menos que eles existem. Para o homem religioso, portanto, a morte não põe um termo definitivo à vida. A morte não é mais do que uma outra modalidade da existência humana. Não é uma ideia que nem... Quem for realmente o verdadeiro ateu, a ideia dele é a seguinte: a vida dele está compreendida entre dois nadas. Um nada para lá, depois morre, um nada para cá. Entendeu? É por essa razão que o cosmos foi imaginado sob a forma de uma árvore gigante. O modo de ser do cosmos é, sobretudo, sua capacidade infinita de se regenerar. É expresso simbolicamente pela vida da árvore. Ao nível da experiência profana, a vida vegetal revela apenas uma sequência de nascimentos e mortes. A imagem da árvore, né, ela não foi escolhida unicamente para simbolizar o cosmos, mas também para exprimir a vida, a juventude, a imortalidade, a sapiência. Né? A dessacralização da natureza. A natureza está sacralizada, agora vamos ver como é que se deu a dessacralização da natureza. Já dissemos que para o homem religioso a natureza nunca é exclusivamente natural. Foi logo no início que a gente falou isso. A experiência de uma natureza radicalmente dessacralizada é uma descoberta recente, acessível apenas uma minoria das sociedades modernas, sobretudo aos homens de ciência. Para o resto das pessoas, a natureza apresenta ainda um encanto, um mistério, uma majestade, onde se podem decifrar os traços dos antigos valores religiosos. Não há homem moderno, seja qual for o grau de sua irreligiosidade, que não seja sensível aos encantos da natureza. Não se trata unicamente dos valores estéticos, desportivo ou higiênico concedidos à natureza, mas também de um sentimento confuso
e difícil de definir, no qual ainda se reconhece a recordação de uma experiência religiosa degradada. É preciso enfatizar, porém, que jamais assistimos a uma total dessacralização do mundo. Sempre é igual da outra vez. Tempo também, um espaço também, por menos que o pessoal seja ateu, seja lá o quê, mas sempre tem um pezinho lá na sacralização. Então, é preciso enfatizar, porém, que jamais assistimos a uma total dessacralização do mundo, pois no Extremo Oriente, o que se chama emoção estética conserva ainda, mesmo entre os letrados, uma dimensão religiosa. Mas o exemplo dos jardins em miniatura mostra em que sentido e por que meio se opera a dessacralização do mundo. Basta que imaginemos o que uma emoção estética dessa ordem pode tornar-se numa sociedade moderna para compreendermos como a experiência de santidade cósmica pode refazer-se e transformar-se até se tornar uma emoção unicamente humana, por exemplo, a da arte pela arte. Outras hierofanias cósmicas, ou seja, outras manifestações. Visto que era preciso que nos limitássemos, falamos aqui de apenas alguns aspectos da sacralidade da natureza. E tivemos de omitir um número considerável de hierofanias, de manifestações cósmicas. Assim, por exemplo, não podemos falar dos símbolos e cultos solares ou lunares, nem do significado religioso das pedras e do papel religioso dos animais, etc, etc, etc. A Lua valoriza religiosamente o devir cósmico e reconcilia o homem com a morte. O Sol, ao contrário, revela um outro modo de existência. Não participa do devir, embora em constante movimento. O Sol permanece imutável, sua forma é sempre a mesma. As manifestações solares traduzem os valores religiosos da autonomia e da força, da soberania, da inteligência. Isso assim demos uma ideia da sacralidade da natureza, né? E agora vamos mostrar a questão da existência humana e da vida santificada. Chovendo, velho. Chovendo. Bom, existência aberta ao mundo. O objetivo último do historiador das religiões é compreender e tornar compreensível aos outros o comportamento do homem religioso e o seu universo mental. A empresa nem sempre é fácil. Para o mundo moderno, a religião como forma de vida e concepção do mundo confunde-se com o cristianismo. No melhor dos casos, o intelectual ocidental, com certo esforço, tem algumas probabilidades de se familiarizar com a visão religiosa da antiguidade clássica e mesmo com alguma das grandes religiões orientais, como, por exemplo, o hinduísmo ou o confucionismo. Mas esse esforço de alargar seu horizonte religioso, por mais louvável que seja, não leva muito longe. Com a Grécia, a Índia, a China, o intelectual ocidental não ultrapassa a esfera das religiões complexas e elaboradas que dispõem de uma vasta literatura sacra. Conhecer uma parte dessa literatura sacra, familiarizar-se com algumas mitologias, ideologias e teologias orientais ou do clássico. Não é ainda suficiente para conseguir compreender o universo mental do homem religioso. O cristianismo tem aquela suma teológica, tem a escolástica. Foram anos e anos as pessoas se reuniam, tinham a mesma linguagem, era um estudo. Essas mitologias e teologias encontram-se já excessivamente marcadas pelo longo trabalho dos letrados, embora, propriamente falando, não constituam religiões do livro, como é o caso do judaísmo, do zoroastrismo, do cristianismo, do islamismo. Possuem livros sagrados, a Índia, a China e tal, mas ou pelo menos sofreram a influência de autores de prestígio, por exemplo, na Grécia, o Homero. Entretanto, para o historiador das religiões, desejoso de compreender e fazer compreender a totalidade das situações existenciais do homem religioso, o problema é mais complexo. Para lá das fronteiras das culturas agrícolas, estende-se todo o mundo verdadeiramente primitivo dos pastores nômades, dos caçadores totemistas, das populações ali no estágio da caça miúda e da colheita,
Para conhecer o universo mental do homem religioso, é preciso ter em conta, sobretudo, os homens dessas sociedades primitivas, o contexto. Né? Ora, o comportamento religioso deles parece-nos, hoje, excêntrico, se não francamente aberrante, e, em todo caso, muito difícil de compreender. Mas o único meio de compreender o universo mental alheio é situar-se dentro dele, do seu próprio centro, para alcançar a partir daí todos os valores que esse universo comanda. Então, vamos falar. O primeiro fato com que deparamos ao adotar a perspectiva do homem religioso das sociedades arcaicas é que o mundo existe porque foi criado pelos deuses e que a própria existência do mundo quer dizer alguma coisa, que o mundo não é mudo nem opaco, que não é uma coisa inerte, sem objetivo, sem significado. Para o homem religioso, o cosmos vive e fala. A própria vida do cosmos é uma prova de sua santidade, pois ele foi criado pelos deuses e os deuses mostram-se aos homens por meio da vida cósmica. É por essa razão que, a partir de um certo estágio de cultura, o homem se concebe como um microcosmo, ele faz parte da criação dos deuses, ou seja, em outras palavras, ele reencontra em si mesmo a santidade que reconhece no cosmos. Segue-se daí que sua vida é assimilada à vida cósmica como obra divina. Esta se torna a imagem exemplar da existência humana. Vimos, por exemplo, que o casamento é valorizado como uma hierogamia entre o céu e a terra. Entre os agricultores, porém, a correspondência terra-mulher é ainda mais complexa. Esta mulher veio com um terreno vivo, semeai nela, homens, a semente. Isso está escrito no Veda. Vossas mulheres são como um campo para vós, uma rainha estéril lamenta, sou como um campo onde nada cresce. No hino do século XII, a Virgem Maria é glorificada. Né? Bom, o homem religioso nunca está sozinho, pois vive nele uma parte do mundo. O hindu que, abraçando sua esposa, proclama que ela é a terra e ele é o céu, está ao mesmo tempo plenamente consciente da humanidade dele e de sua esposa. Está entendendo essa parte toda sacralizada, né? Até a vida do casamento sacralizada. O homem é o céu, a mulher é a terra, a fecundidade, tal. Santificação da vida. A vida é vivida num plano duplo. Desenrola-se como existência humana e, ao mesmo tempo, participa de uma vida transhumana e do cosmos ou dos deuses. É provável que, num passado muito longínquo, todos os órgãos e experiências fisiológicas do homem, bem como todos os seus gestos, tivessem significado religioso. Isto porque todos os comportamentos humanos foram fundados pelos deuses ou pelos heróis civilizadores. Estes fundaram não somente os diversos trabalhos e as diversões, formas de se alimentar, fazer amor, exprimir-se, etc. Mas até os gestos aparentemente sem importância. Uau, a chuva está pegando aqui. Sobre o corpo, casa e cosmos. O corpo, a casa, o corpo do homem, a casa que o homem habita, e o cosmos que está mais adiante. Né? Olha só, o que ele fala e como é que me chama? Ele fala assim, o orifício superior de uma torre indiana tem, entre outros nomes, aí dá um nome. Ora, este termo designa a abertura que se encontra no alto do crânio e que desempenha um papel capital na yoga tântrica. É por aí também que se despreende a alma no momento da morte. Lembremos a este propósito o costume de quebrar o crânio dos yogis mortos para facilitar a saída das almas. Você vê que essa coisa, essa maneira de ver dos indianos não corresponde à do Meixo-sama. O Meixo-sama não é simplesmente a saída por aqui só dos elevados.
O normal sai pelo umbigo, é isso? E os mais problemáticos saem pelo pé. Tá? O significado desse costume é evidente. A alma se desliga mais facilmente do corpo se a outra imagem do corpo cósmico, que é a casa, né, for fraturada em sua parte superior. É claro que todas essas experiências são inacessíveis ao homem religioso. Não somente porque para este a morte foi desacralizada, mas também porque já não vive num cosmos propriamente dito e já não se dá conta de que tem um corpo e instalar-se numa casa equivalente a assumir uma situação existencial. Chovendo gelo. Tá chovendo gelo aqui. Bom, vamos apressar isso aqui que daqui a pouco vai até cortar a luz. Está pegando fogo aqui. Pegando fogo. Bom, assim como a habitação de um homem moderno perdeu os valores cosmológicos, também seu corpo foi igualmente privado de todo significado religioso ou espiritual. Hoje é pouca coisa que se fala do Feng Shui. Não se fala quase nada. Né? Quanto ao cristianismo das sociedades industriais, principalmente dos intelectuais, há muito que perdeu os valores cósmicos que possuía ainda na Idade Média. Isto não implica necessariamente que o cristianismo urbano seja desgradado ou inferior, mas apenas que a sensibilidade religiosa das populações urbanas encontra-se gravemente empobrecida. A liturgia cósmica, o mistério da participação da natureza no drama cristológico, tornaram-se inacessíveis aos cristãos que vivem numa cidade moderna. Né? Sua experiência religiosa já não é aberta para o cósmico. É só o cara andar pela cidade, por aquele lugar cheio de arranha-céu, ele não nem vê o céu, muitas vezes. Como é que ele vai sacralizar o cósmico, não sei o quê? Nem enxerga o céu. Sua experiência religiosa não é aberta para o cósmico, é uma experiência estritamente privada. A salvação é um problema que diz respeito ao homem e seu Deus. No melhor dos casos, o homem reconhece responsável não somente diante de Deus, mas também diante da história. Mas nestas relações homem, Deus, história, o código não tem nenhum lugar. O que permite supor que mesmo para um cristão autêntico, o mundo já não é sentido como obra de Deus. Já está entrando na dessacralização. A passagem pela porta estreita. Após uma correspondência estrutural entre as diversas modalidades de passagem das trevas à luz, nós vamos, do domingo mesmo, nós vamos dar uma ideia da abertura do portão fechado. Você vê que a situação é análoga. Das trevas à luz, quer dizer, então quando aparece o sol, né, da pré-existência de uma raça humana, a manifestação do antepassado mítico, da vida à morte, a nova existência pós-morte, que é a questão da alma. A abertura torna possível a passagem de um modo de ser a outro, de uma situação existencial a outra. Toda existência cósmica está predestinada à passagem. O homem passa da pré-vida à vida e, finalmente, à morte, tal como o antepassado mítico passou da pré-existência à existência e o sol das trevas à luz. Né? Olha só. Convém precisar que todos os rituais e simbolismo da passagem exprimem uma concepção específica da existência humana. Uma vez nascido, o homem ainda não está acabado, deve nascer uma segunda vez, espiritualmente torna-se homem completo, passando de um estado imperfeito, embrionário, a um estado perfeito de adulto. Numa palavra, pode-se dizer que a existência humana chega à plenitude ao longo de uma série de ritos de passagem, em suma, de iniciações sucessivas. Né? Quem não lembra que o Wilson falava? Você começou, se tornou messiânico, você está no portão, hein? Para chegar no altar ainda vai demorar, tal, né? Mais rito. Né? E tem hierarquia das coisas, né? Tem membro, ministro, reverendo, né? Tal. Descrições similares são encontradas em todo o mundo, mas o que importa, acima de tudo, é o fato de se ter conservado essas mesmas imagens para significar a dificuldade do conhecimento metafísico, dificuldade do caminho que conduz ao conhecimento supremo. Olha, nós temos os ensinamentos mestiçanos. Né?
Até o gesto mais habitual pode significar um ato espiritual. O caminho e a marcha são suscetíveis de ser transfigurados em valores religiosos, pois todo caminho pode simbolizar o caminho da vida, e toda marcha uma peregrinação para o centro do mundo. Isso é o que a gente vai fazer peregrinação ao solo sagrado, né? Se a posse de uma casa implica que se assumiu uma situação estável no mundo, aqueles que renunciaram às suas casas, os peregrinos e às setas, proclamam por sua marcha, por seu contínuo movimento, o desejo de sair do mundo, a recusa de todas as situações mundanas. A casa é um ninho. E como diz o Brahmana, o ninho implica rebanho, filhos e um lar. Uma palavra, simboliza o mundo familiar, social e econômico. Aqueles que escolheram a busca, o caminho para o centro, devem abandonar toda a situação familiar e social, todo o ninho, e consagrar-se unicamente à marcha em direção à verdade suprema, que nas religiões altamente evoluídas se confunde com o Deus oculto. Sobre os ritos de passagem, estou vendo aqui, estou tentando sair para dar tempo de ver as coisas. Acho que dá, vou dar umas cortadas aqui, vamos lá. Ritos de passagem. Como já observamos, os ritos de passagem desempenham um papel importante na vida do homem religioso. É certo que o rito de passagem por excelência é representado pelo início da puberdade, por exemplo, né? A passagem de uma faixa de idade à outra, da infância à adolescência, à juventude. Aqui não estou falando, você vê que os judeus têm essa puberdade, né? Eu esqueci o nome do rito que eles fazem. Tem lá, fica todo mundo contente com aquilo ali e tal. Tem até o... Como é que é o nome daquele negócio que faz no pênis? Esqueceu também. Bom. Mas há também ritos de passagem no nascimento, no casamento, na morte. Tá certo? Vamos lembrando, né? Tem tudo isso aí. E pode-se dizer que em cada um desses casos se trata sempre de uma iniciação, pois envolve sempre uma mudança radical de regime ontológico e o estatuto social. Quando acaba de nascer, a criança só dispõe de uma existência física, não é ainda reconhecida pela família nem recebida pela comunidade. São ritos realizados imediatamente após o pano que confere ao recém-nascido o estatuto de vivo, propriamente dito. É somente graças a esses ritos que ele se integra à comunidade dos vivos. Por ocasião do casamento, tem lugar também uma passagem de um grupo sociológico, socio-religioso a outro. O recém-casado abandona o grupo dos celibatários para participar, então, do grupo do chefe de família. Todo casamento implica uma tensão e um perigo, desencadeando, portanto, uma crise. Por isso, o casamento se efetua por um rito de passagem. Os gregos chamavam o casamento de telos, consagração, e o ritual nupcial assemelhava-se ao dos mistérios. No que diz respeito à morte, os ritos são mais complexos, visto que se trata não apenas de um fenômeno natural, a vida ou a alma abandonando o corpo, mas também de uma mudança de regime ao mesmo tempo, ontológico e social. O defunto deve enfrentar certas provas que dizem respeito ao seu próprio destino, mas deve também ser reconhecido pela comunidade dos mortos e aceito entre eles. Aqui nós temos isso também, porque bota aí 50 dias, né, para a pessoa ir sendo aceita ali pela comunidade, tal, né? Para certos povos, só o sepultamento ritual confirma a morte. Aquele que não é enterrado segundo o costume não está morto. Para o homem religioso, que não tem religião, o nascimento, o casamento, a morte, não passam de acontecimentos que dizem respeito ao indivíduo e sua família. Raramente, no caso de chefe de estados ou político, esse acontecimento tem repercussões políticas. Numa perspectiva assim, religiosa da existência, todas as passagens perderam seu caráter ritual. Quer dizer, nada mais significa, além do que quer mostrar o ato concreto de um nascimento, de um óbito, de uma união sexual oficialmente reconhecida. Acrescentemos, porém, que raramente
se encontra uma experiência completamente arreligiosa. Sempre assim. Da vida total em um estado puro, mesmo nas sociedades mais secularizadas, sempre tem uma questão lá religiosa. Quanta gente que não acredita em nada e vai casar na igreja, batisma o seu filho, essas coisas assim. Quanto aos rituais iniciáticos propriamente ditos, convém fazer uma distinção entre as iniciações da puberdade, uma faixa de idade, e as cerimônias de admissão numa sociedade secreta, por exemplo. A diferença mais importante existe no fato de que todos os adolescentes são obrigados a enfrentar a iniciação da idade, ao passo que as sociedades secretas são reservadas a um determinado número de adultos. Sobre a fenomenologia da iniciação. Além dessa fenomenologia da iniciação, eu vi muito claro isso. Eu já tinha uma ideia, mas eu vi muito claro isso num determinado colégio, né? Então, vamos devagar. Além das operações específicas, como a circuncisão, que eu estava esquecendo, né? Fora a subcisão, que aí fora as mutilações iniciáticas, tem umas coisas que são terríveis. Né? Uhum. Tatuagem, aquele negócio da vagina da mulher, né? Tirar o clítoris. Tirar o clítoris. Quanto ao simbolismo do renascimento místico, apresenta-se sobre múltiplas formas. Os candidatos recebem outros nomes, que serão daí para frente seus verdadeiros nomes. Isso é comum nos mosteiros, né? Pois é, por isso que não é. Você vê que você pode sair de um nome de o Dom Lourenço, que foi meu reitor muitos anos, o nome dele era Nelson. Aí ele escolhe um nome que vai ser o nome religioso dele, que acompanha pelo resto da vida. Bom, nos quadros iniciáticos, o simbolismo do nascimento acompanha sempre da morte. Nos contextos iniciáticos, a morte significa a superação da condição profana, não santificada, a condição do homem natural, ignorante do sagrado, cego para o espírito. O mistério da iniciação revela pouco a pouco ao neófito as verdadeiras dimensões da existência, ao introduzi-lo no sagrado. A iniciação o obriga a assumir a responsabilidade de homem. É importante ter este fato em mente. O acesso à espiritualidade traduz-se em todas as sociedades arcaicas por um simbolismo da morte e de um novo nascimento. Ele morre para uma coisa e nasce para outra, né? Bom, aí tem várias coisas que falam sobre a morte, a iniciação, sociedade masculina e sociedade feminina, mas eu estou calculando aqui pela hora, vamos passando. O segundo nascimento é a criação espiritual. Bom, sagrado e profano, acho que ele tem que falar, porque é o final, né, o título do livro é isso, sagrado e profano no mundo moderno. Vamos lá. Embora tenhamos insistido na iniciação, no rito de passagem, não pretendemos ter esgotado o assunto, conseguimos apenas esclarecer alguns aspectos essenciais. E, contudo, ao falar um pouco mais longamente da iniciação, tivemos de omitir uma série de situações socio-religiosas, muito importantes para a compreensão do homem religioso. Não falamos, por exemplo, do soberano, do xamã, do sacerdote, do guerreiro, etc. Quer dizer que esse trabalho é forçosamente sumário, é incompleto, constitui apenas uma introdução muito rápida a um tema imenso. O homem moderno, arreligioso, assume uma nova situação existencial, reconhece como o único sujeito e agente da história e rejeita todo o apelo à transcendência. Em outras palavras, não aceita nenhum modelo da humanidade fora da condição humana, tal como ela se revela nas diversas situações históricas. O homem faz-se a si próprio e só consegue fazer-se completamente na medida em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. O homem só se tornará ele próprio quando estiver radicalmente desmistificado,
só será verdadeiramente livre quando tiver matado o último Deus. Essa é uma visão. Né? Tem bastante coisa aqui, como tem mais uns trechinhos aqui. Também não fazemos alusão aos diversos movimentos políticos e profetismos sociais, cuja estrutura mitológica e fanatismo religioso são facilmente discerníveis. Bastará para dar um só exemplo, relembremos a estrutura mitológica do comunismo e seu sentido escatológico. Marx retoma e prolonga um dos grandes mitos escatológicos do mundo asiático-mediterrâneo, a saber, o papel redentor do justo, o eleito, o ungido, o inocente, o mensageiro. Nos nossos dias, o que é? É o proletariado, para Marx. Com efeito, a sociedade sem classes de Marx e a consequente desaparição das tensões históricas encontra o seu precedente mais exato aonde? No mito da Idade do Ouro. Você vê que muitas coisas a gente pensa assim, não, o senhor estava lá em outro lugar. Mas não é apenas nas pequenas religiões ou nos misticismos políticos se reencontram comportamentos religiosos camuflados ou degenerados. Pode-se reconhecê-los também em movimentos que se proclamam francamente laicos, até mesmo antirreligiosos. Se temos, por exemplo, o nudismo, ou os movimentos a favor da liberdade sexual absoluta, ideologia nas quais é possível decifrar os vestígios aonde? Da nostalgia do paraíso. Não é? Está nu por quê? Um paraíso. O desejo de restabelecer o estado edênico do Éden, anterior à queda, quando o pecado não existia, não havia ruptura entre as beatitudes da carne e a consciência. Né? Tem muito mais coisa, mas acho que já deu para dar uma ideia. Né? Olha lá. Quase 50 minutos. Mas se alguém tiver alguma... A pergunta não entrou aqui para mim. Dá uma volta aí. Dá uma volta aqui para ver. Quem está entrou de Sara, Nilma, deu boa noite, João. Mas o restante eu não vejo. Acho que tem aqui Regina da Conceição Luz, Wagner Oliveira, Emanuel Dias Canário, Eliane Carneiro, Jorge Caetano dos Santos, Paulo Garcia, Francisco Silvone, aí vem a Jussara, vem a Ana Messiânica, Fernando Coelho, Nilma Alves, João Carlos, e vai para fora você e tal. O negócio é que esse assunto realmente, né, como eu falei, vou até voltar aqui, que eu botei até de propósito. Era para ser isso aqui. Tinha mais 3 livros. 3 livros, eram 6 livros. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comprei até esse aqui mais recente agora, para ver se tinha. Mas eu sei porque eu já dei esse curso, como eu falei, foi 2 anos. 2 anos para dar esse curso. Que eu varrendo todas as religiões, não sei o quê. Aí minha busca foi tentar dar um panorama. Um panorama. Então eu peguei realmente esse livrinho aqui, que é desse autor que fez esses 6 livros aqui, estão falando sobre o sagrado e profano. Aí com isso a gente tem uma ideia do espaço e do tempo, né, que realmente a gente às vezes não presta muita atenção nisso, mas quando você vai para uma religião, você vai para um templo, por exemplo, você vai para uma casa de jorei, você acredita que naquele instante você tem ali uma ligação com que não é o profano, é o sagrado ali para você, né? E o templo também, quando você faz um ritual, faz um culto, o culto dos antepassados, então o culto do paraíso terrestre, você volta para aquele tempo lá, né? Aquela passagem, você cultua aquilo. Quer dizer, então a gente já tinha visto isso na outra vez. E agora nós entramos para a questão da natureza e da vida, que é outro problema, né? Porque até o próprio Meixo Sama também, você vê que ele, às vezes, se refere à natureza, né? Até ele usa uma expressão, às vezes, em outros livros, que é a grande natureza. Então, você vê, a grande natureza é quando você tem matéria e espírito, né? E, às vezes, a natureza é só olhado mais como se tivesse simplesmente a matéria. Não é bem assim, mas é para ter uma ideia, né? Quer dizer, então, você tem horas que
você olha para o céu, ou vê aquela natureza ali, então aquilo ou fica sacralizado ou não. A tendência do homem moderno é desacralizar aquilo, né? Até o universo, tudo, quando bota Big Bang, não sei o quê, vai por aí. E a questão da vida também é outra situação. Você vê que eu falei, esse é meio chato assim, eu fico falando, não gosto muito de falar assim, não gosto mais de responder perguntas, mas você vê que em todas as iniciações, quer seja de etapa de vida, como sei lá, numa maçonaria, né? Ou na nossa religião também. Você vê, você vai casar na igreja messiânica, então tudo bem e tal. Tem o choco, tem o choco. Quer dizer, tem a apresentação, que é como se fosse o apresentação, batismo, como se fosse. Quer dizer, então existe o rituais todo. E cada ritual tem um significado. Isso é a parte mais difícil, porque eu já fiz alguns casamentos, então teve uma vez que eu preparei explicando todo o ritual. Eu estava querendo explicar também para o público, entendeu? Então está querendo mostrar o que seria aquele. Mas eu dei até um azar, porque eu fiz esse casamento lá na sede central, lá em São Paulo. São Paulo, como é aquele lugar mesmo? Vila Mariana. Vila Mariana. Eu fiz lá. E eu pensei que eu ia poder falar, só que tem que. Me deram uma cortada, eu não falei nada, entendeu? Então eu fiz tudo, eu tinha tudo preparado para dizer o que era esse ritual, qual é o significado dele, né? E a gente entra aí, acho que a maioria de todos os rituais, a gente vai ter agora os antepassados. O pessoal anda preparando um pouquinho, eu já fiz três fitas de vídeo, mostrando tudo sobre a questão dos antepassados. Está aí explicado, mas eu acho difícil o pessoal. O pessoal geralmente dá uma palestrinha assim de algum tempo, dá umas coisas gerais assim, mas uma vez eu fui chamado para falar sobre o culto do paraíso terrestre, lembra? Aí eu comecei a falar mostrando o significado da coisa e tal. Mas aí, em geral, as pessoas não entram nessa. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é que esse último ponto, né, da natureza da vida, né, da sacralização, da santificação da vida, você vê. Ela não teve agora a irmã Dulce, né? Foi santificada. O que quer dizer isso? Santa Dulce dos Pobres. Para uma pessoa religiosa, não tem significado nenhum isso. Como é que pode santificar uma pessoa? Isso não tem sentido. É mais uma vida, mais uma existência, entre o nada e o nada. Entendeu? É assim que se vê a situação, né? Estou aqui enchendo linguiça para ver se alguém tem alguma pergunta. Acho que ninguém tem pergunta. Amanhã, então, a gente vai para... Amanhã a gente já começa a entrar... Memória literária, os livros. Na memória literária dos livros, que aí eu vou fazer... Para chegar àqueles 12 livros, né? Que eu falei? Eu tive que dar o contexto. Esses livros vou começar com a Idade Antiga, na Antiguidade. Então eu vou fazer um apanhado, são várias civilizações. Eu comecei pelas orientais. Então, amanhã eu vou dar das ocidentais. As ocidentais eu tenho que ficar preso dentro da romana e da grega e romana, que é eles que vão dar parte dos livros. E nas orientais eu somente fiz os hebreus e os hindus. Também dá uma parte do livro, quando eu vou falar, sei lá, sobre o Evangelho de Buda, é lá no hinduísmo, entendeu? Quer dizer, então eu vou fazer isso, mas é claro que esses escritos eu fiz de todas as civilizações, todas elas. Lá no Oriental você vai ver todas elas lá. Então, eu fiz um apanhado geral, mas na hora de dar aqui uma palestra em 1 hora, mais ou menos, eu tenho que pegar algumas coisas mais significativas para os livros que eu vou abordar, entendeu? Então, amanhã a gente faz isso. Eu ia fazer o dos livros das Américas, mas não vou fazer, porque não tem nenhum significado com esses 12, embora tenha algumas coisinhas para outras coisas, mas eu não vou abordar outros livros. Esses 12 já está bom, já está de bom tamanho, entendeu?
Então, feito isso, depois aí eu devo dar um. Eu não sei se eu dou um filme sobre isso aí. Sobre a que religião eu pretendo dar um filme. Seriam, como eu já falei para vocês, seriam, no fundo, poderiam ser, mas é tanta coisa, porque assim, quer ver? Quando eu dei esse curso de 2 anos, eu vi o que é que essas religiões colocavam e comparando com o Começo Sama, no livro, volume 5 de religião, eu via mais ou menos o que é que tinha a ver. Então eu peguei todas as coisas que batiam uma coisa com a outra, né? Por exemplo, sei lá, você bate com toda a religião, todas elas, que é a regra de ouro. Quer ser feliz, faça outro feliz. Cada um fala de uma maneira, negativamente ou positivamente, mas tudo é a mesma coisa, tá certo? Então eu peguei e botei. Então eu fiz, se não me engano, acho que foram três DVDs sobre isso, as verdades religiosas. Verdade religiosa nesse sentido, pegando das sociedades, das religiões, das sociedades, para Meixo Sama, né? Eu fiz uma outra, que eu acho que tem uns 18 DVDs, por aí, não sei. Mas já fiz de outra maneira. Eu fiz pegando o que já me deram já como feito, não fui eu que peguei. Já me deram como feito, ó, as coisas são essas. Então, para cada coisa dessa, eu fiz um DVD. Entendeu? Eu não sei como é que eu vou administrar isso, porque aí seria muitos DVDs. Pô. Isso aí já deve ter uns 18, mais de 20 DVDs. Aí não sei. Cada um com tempo variado. Mas eu vou tentar ver o que é isso. Mas agora, voltando só para o final, a última coisa é que domingo eu, eu deixei vocês alencarem aqueles quase 800 e poucas DVDs que eu tenho aqui em casa e que eu escolhi, que eu achei que são os melhores DVDs que eu vi na minha vida, né? Não sei se são todos, porque eu vi outros, mas eu não tenho acesso, né? Então, assim, eu deixei vocês escolherem e tudo eu já falei, tudo eu faço de acordo com a sistematização que nós fizemos, aquelas 18 áreas de conhecimento. Então, nos filmes a gente começou, seria com Deus, seria, não lembro mais o título. Pássaro Azul? Não, Pássaro Azul foi um geral para dar início, o Pássaro Azul, aquele que mesmo adorava, eu botei ele e ele estaria classificado no dela, mas eu comecei a dar uma visão, me esqueci o nome, depois a gente pegou o mundo, foi a Shangri-La, se não me engano, né? Aí o homem foi agora a questão da mente. Negócio da Terra, não foi? Da mente, foi negócio da Terra, não estou lembrado. E agora nós vamos falar sobre... Você já pagou, né? O homem, agora vamos falar sobre o Messias, né? Então nós vamos falar o quê, né? No domingo? Mostrando que existe essa profecia que Meixo Sama revela, e tem muita gente que não conhece isso, é que quando tem um portão lá no Jerusalém que está fechado, quando esse portão for aberto, aí se vai construir o paraíso na Terra. Muito interessante, e fui eu que falei uma vez, lá em casa onde eu morava, lá no Meia. Tá? E aí a gente vai continuar, segunda vez, terça outra. Eu, se não me engano, já está se aproximando do dia 25. Não, ainda não está não. 25, não. Sem ser a semana que vem, a outra aí nós vamos falar dos poderes nas sociedades. Tá? Tem essa história da música que quem perdeu, por favor, veja de novo que vale a pena. Foi feito ontem e anteontem. Anteontem, então, eu me emocionei muito, né? Tem várias razões para me emocionar, e aí fiz o... Então, esses 2 dias, ontem e anteontem, foi uma introdução à minha memória musical. Mas eu pretendo fazer realmente de cada período da música. Eu vou fazer isso. Mas como o tempo já está cheio, todo dia fazendo coisa, não tem tempo. Né? A Nilma que colocou uma pergunta agora. Qual a necessidade de difundir as religiões? Bom,
essa questão que eles chamam de que é o nome, minha memória que não está boa para isso, de unir religiões, né, de fazer, esqueci o nome. Ecumenismo. Ecumenismo, pronto, obrigado. Eu já defendi essa ideia do ecumenismo. Mas não foi pergunta dela. A pergunta dela é qual a necessidade de fundir as religiões? Não é juntando tudo, não. Olha só, depende do ponto de vista é o seguinte, se você olhar para o Meixo Sama vai dizer assim, olha, todas as igrejas estão, todas as religiões estão dentro da nossa, da messiânica, tá certo? Então, com isso, a necessidade de unir, para não dizer uma expressão? Não, de difundir as religiões. Qual a necessidade de difundir as religiões? Bom, porque difundir é divulgar, né? Aí, realmente, assim, aí, vou exagerar um pouquinho, né? Mais ou menos o que eu fiz. Cada religião divulga, eu vou usar a expressão que é correta, cada religião divulga as verdades e as pseudo-verdades. O budismo, por exemplo, o Sakyamuni pagou um preço alto por ter ensinado muita coisa errada. Tá? Então, agora as pessoas desavisadas, quer dizer, sei lá, o cara é lá budista. O cara não entende nada, porque Meixo Sama que está dizendo que ele ensinou coisa errada. E esses caras têm, mesmo que o Sakyamuni tenha dito que ele ensinou coisa errada, mas esse pessoal assim não estuda nada, aí vai tocando o bonde, entendeu? Então, esse é um perigo. Então, a difusão de religião, de qualquer uma, tudo bem. Mais ou menos, eu te diria assim, quer ver? Essa religião tem esse nível. Então, se ele pegar gente daqui, sem problema. Ele vai crescer com ele, com erros e acertos. Agora, se o cara estiver aqui, meu amigo, ele vai entrar pelo cano, entendeu? Então, essa ideia de achar que tem que todo mundo difundir, divulgar a sua religião, pode fazer isso. Mas para ser salvo realmente, que são aqueles 3%, não tem jeito. Quer dizer, o cara vai dar uma melhorada, entendeu? Mas que vai. Porque é só aquele que, ó, na minha visão, né? Tem que pegar Meixo Sama, cara, para ser salvo. É claro que essas aí são etapas, quer dizer, o cara não pode pegar Meixo Sama porque ele não vai entender nada, vai ficar por conta, vai achar que ele é um velho gagá, vai achar ele uma pessoa de coisa, não vai entender nada. Vai achar que é um absurdo. Então, o cara vai dizer que não toma remédio, não sei o quê. Rapaz, então vai pirar ó, o cabeção. Então, para ele chegar lá, então ele pega essa religião, depois pega outra melhor, pega outra, e pode ser que algum dia ele possa encostar um pouquinho ali, entendeu? Dar uma beliscada ali. Né? Isso que é a minha visão. Agora, quando eu só fazia isso, porque uma vez me disseram assim, olha, você tem que fazer a religião nos outros países, a própria messiânica. Eu escolhi a França. Então comecei, fiz um estudo danado de ver como é que a herança que o povo francês deixou para a gente aqui, em termos de arte, em termos de linguagem, em termos de uma opção de coisa, né? Então aí eu fiz esse apanhado todo e me joguei na França para poder ver o intercâmbio que podia existir e tal, quer dizer, joguei assim um poder de atração, né? Dizendo o intercâmbio que a gente já tem, agora a gente quer ampliar um pouquinho mais. Mas eu senti logo que, esquece, religião lá não entra. O que entra ali é agricultura. Entendeu? Então já notei que tinha que se agir lá de outra maneira. Tá? Mas o que eu senti é o seguinte, o que seria, isso é que eu apregoei mesmo para todo mundo, olha, quer fazer a união das religiões? Faça o seguinte, só isso, não precisa mais nada. Porque tem gente que gosta de fazer meio questão de culto, né? Ah, vamos fazer a união pelos cultos, não sei o quê, aí o candomblé vai lá e canta um negócio, o evangélico vai lá, o outro faz outro, o budista faz outro. Tudo bem, são cerimônias. São cultos diferenciados. Mas
Não é a raiz do problema. A raiz do problema é o seguinte: quer bagunçar a coisa mesmo? Pega essa que eu falei. Pega essa coisa que eu. Pega isso. Quer ser feliz, faça outro feliz. Olha, cara. Se toda religião fizer isso, que é a regra de ouro de todas elas, faz isso, põe em prática isso. Você vai ver o rebook que não vai dar, cara. Você vai ver. Todo cara que dá trampique, que faz qualquer coisa, se ele fosse julgado por essas coisas, né, se fosse avaliado como uma pessoa boa ou não, se fosse por esse, você ia ver que ia mudar tudo, cara. Mas duvido que religiões queiram fazer isso. Não quero. Hoje mesmo estava vendo na nossa aí. No fundo é o seguinte, exagerando um pouquinho, as religiões, elas vivem de faz de conta. Se você for lá, entrar ali dentro, não sei o quê, vai ver que tem muito faz de conta. Não tem uma tentativa, vamos exagerar a palavra, se assim fica melhor exagerando. Não tem nenhuma tentativa de algum dia querer botar como meta de entrar em estado de união com Deus. Não tem isso. Entendeu? Não sei se estou respondendo a questão, né? Eu falei de tantos modos, de tantas coisas. Né? Tá bom? Então, amanhã vai ser às 17 horas, hein? Não esqueça, vai ser às 5 da tarde. Eu vou ter que levar minha mãe, que vai fazer um visual, cortar o cabelo, sei lá o quê, ela gosta de botar aquela vermelhão no cabelo. Então eu vou levar ela, então por isso que eu vou. A gente vai ter que pegar detalhe, tem que ser detalhe, então por isso que em vez de fazer às 3, eu vou fazer às 5. Mas no domingo vai ser às 3, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês que eu citei aqui, especialmente a Ana Messiânica, né? Gostei muito de saber que você está poupando. Bom, não precisa nem me ver, não, basta me ouvir, né? Tá certo? Mas ela está com a vista, está ficando bem. Minha esposa também vai entrar nessa da vista qualquer dia desse, né? Então vai todo mundo enxergar melhor agora, tá bom? Obrigado a todos. Felicidade.